Agora você confere a entrevista que Alex Pereira fez com o Felipe Moura Brasil no lançamento do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. As opiniões do Olavo sempre vão de contra um conhecimento equivocado consolidado. Quer dizer, isso deve provocar algum tipo de reação. Você tem alguma? De certeza. As dúvidas, na verdade, que estão surgindo com o Mínimo, eu acho que ele deu um panorama legal e pegou as coisas desde a sua raiz, né? Que é uma coisa que as pessoas sentiam falta mesmo de entender. Quer dizer, o sujeito lê um texto, até nosso, né? Que estão aqui, meu, do Felipe, do Flávio, do Alexandre, e às vezes tem termos, né? Tem coisas, conhecimentos de base, assim, que as pessoas não têm, que esse livro dá, né? Por isso que ele é o mínimo. Sabe o que é direita, o que é esquerda, o que é ser socialista, o que é ser comunista. Então, ele educa essas pessoas nesse sentido, né? O que é democracia e tal. E claro que vai muito além desses aspectos políticos, né? Essa é até a parte que eu mais gosto, que começa com aquelas partes mais existenciais, sobre juventude, sobre vocação, né? O sentido da vida, todas essas coisas. Certamente eu tenho recebido muitos depoimentos de gente que só conheceu o trabalho do Olavo graças ao livro. Tenho recebido depoimentos, dezenas de depoimentos por dia, uma maravilha, assim, a gente fica muito feliz de ver que tem muita gente boa por aí. O contato com a obra do Olavo produz mudanças intelectuais que, de alguma medida, mudam a própria existência do sujeito. Quer dizer, você mesmo tem um depoimento incrível, todos nós temos alguma história. A ideia, tem alguma... A gente gostaria de saber se você tem algum depoimento desse tipo, assim... Tem vários. Diariamente as pessoas, assim, me fez enxergar várias coisas novas. É até difícil escolher um, porque a gente tem recebido muitos na página do livro, alguns até postei junto com a foto da pessoa, né? Teve um que repercutiu muito, de uma menina que quer ser jornalista, né? E ela deu depoimento, assim, isso aqui é para eu não ser um jornalista, para não ser uma jornalista idiota, uma menina que está começando a faculdade de jornalismo, né? Eu não quero ser uma jornalista idiota, não quero fabricar idiotas, né? Que se todos os jornalistas do Brasil pensassem assim, né? E se informassem bem antes de entrar, antes de agir, né? Antes de fazer o seu papel de jornalismo, e se informassem para além da academia, né? Para além do que elas aprendem na universidade, que já está muito infiltrada, né? De militantes esquerdistas, e as pessoas precisam ter uma visão do outro lado, né? Para saber o que vão escrever também. Outra pergunta: quando a esquerda ousa falar da obra, o que eles têm falado de sério? Porque é impossível que só falem baboseiras. Não é impossível. Não é impossível, eles só falam baboseira, não tem nada de sério. Eu não sei se no fundo da cabeça deles estão falando sério, né? A gente às vezes não consegue nem conceber como é que o indivíduo fala aquelas coisas, né? O Flávio está aqui do lado, desafiou essa semana o Eli Vieira, que falou mal do Olavo, que ele não é um filósofo analítico, né? Foi isso, o Flávio desafiou, falou que ia pagar 50 mil reais se ele refutasse algum livro do Olavo, porque eles nunca refutam, né? Eles só difamam, só falam mal. Ninguém que tenta esboçar um argumento. É sempre uma ofensa, uma defamação. Não tem ninguém que vá para além disso. Sempre, sem jamais refutar, sem jamais citar um trecho, entre aspas, para examinar. Sim. Eles nunca fazem isso, né? O Renato Giannini Ribeiro falou que o fato da Amazon, do livro ter chegado a primeiro lugar na Amazon, é um sinal de que a inovação tecnológica convive com um retardamento mental. É isso que essas pessoas falam, né? E ele lá, usando o Facebook, né? Uma inovação tecnológica, mostrando o seu próprio retardamento mental, né? Quer dizer, mostrando aquilo exatamente que ele estava dizendo. Eu até fiz uma lista ali do cursinho Giannini, né? De como falar do best-seller do Olavo de Carvalho. Estava ali todo o curso prático, né? Naquele depoimento, que é não refutar, não citar, não fazer nada disso. Depois o Eli Vieira até falou que o Olavo está atolado em dívidas, por isso que ele não veio para o lançamento. Eu brinquei no início dessa videoconferência. Eu falei, será que ele não sabe que o nosso livro é um best-seller, que nós estamos milionários, igual o tio Patinho nadando na piscina de dinheiro, né? O cara não se dá conta, mesmo que o Olavo tivesse atolado em dívidas, ele não está, né? Ele até falou, quem tiver aí alguma dívida, mande a nota fiscal que eu pago, né? Então é só isso que eles falam, não tem realmente, não é impossível que só falem baboseiras, é só o que eles falam. Não teve nenhum esquerdista sério que avaliou a obra, nenhum. Né? Só tem silêncio ou difamação, né? Silêncio do jornal Globo, inclusive, vale falar. Que nosso povo tem uma péssima formação e certamente entre os novos leitores do Olavo surgem dúvidas sobre certos temas. Quais seriam as mais comuns?
Mas eu diria que eu não tenho visto aparecer muitas dúvidas em relação às coisas que estão no livro, né? Que eu fico até muito feliz, assim, que eu acho que as coisas mais básicas, mais principais, assim, elas estão bem explicadas ali no livro. O que os leitores, como o livro é o mínimo, né? O que acontece muito, e que deixa a gente feliz também, porque era justamente o propósito do livro, é que muita gente se interessa em saber mais sobre determinados assuntos, né? E a obra do Olavo é muito rica, o livro tem 26 capítulos, né? Por temas, né? Então, cada capítulo desse, na verdade, poderia se fazer um livro do Olavo sobre o assunto, né? A maioria deles. E as pessoas querem saber onde procuram mais informações sobre esses temas, né? Na própria obra do Olavo e em outros autores. Muitos estão indicados no livro. E é isso, é mais querer se aprofundar na vida intelectual do que ter propriamente dúvida sobre as questões fundamentais que estão ali levantadas no mínimo. Tenho planos de organizar mais livros do Olavo, a gente está vendo aí, decidindo qual é o melhor rumo, mas devo fazer isso sim, já estou conversando com o Carlos Andreas, editor da Record, sobre isso, e é isso, o livro é um best-seller, está nas listas mais vendidas desde a primeira semana de mercado, já está na 7ª semana de mercado, e ele continua, né? Na Veja chegou a 4ª, no Publish News, que é a lista referencial do mercado, chegou a 3ª, na Amazon chegou a 1ª de e-book, né? E top 5 aí em todas essas listas, da Época, da Folha. Então a gente está muito contente com o resultado, esperando que venham mais sucessos aí pela frente. Deixa eu fazer uma que não está na sua relação, que eu acho um primor gráfico esse livro, e essa ideia, o título do genial, Léo claro. E a Karine, não sei se eu estou falando o sobrenome dele certo, mas o Léo é prêmio Jabuti aí de capa. Desse tamanho na capa, essa é a concepção. Isso aqui é um anúncio, o melhor anúncio da própria obra. Também merecia eu acho que isso, o prêmio Jabuti, né, seria uma grande honra para o prêmio Jabuti se premiasse de alguma forma o mínimo, né? É verdade. Pelo menos pelo seu trabalho de capa, né, de design. Eu achei muito impressionante, porque ele fala justamente, isso aqui é o mínimo, é o básico, é o tamanho do livro. Exatamente. Se fosse um livro realmente pequeno... tem isso, o brasileiro fala assim, nossa, mas para mínimo, tá tão grande, mas fala, é um livro só, né? O brasileiro não lê nada. Mas é um produto que entrega exatamente o que está prometendo, né? Que você, na apresentação, você já disse, você conhece algum idiota, quer dizer, o cara já entra no tema direto, né? Muito bom. A ideia é essa, né? São 616 páginas, eu acho, em 26 capítulos, tem aí bastante material para ter um panorama da vida mental brasileira, né, em relação ao mundo. E a Rádio Vox conversou também com Alexandre Borges, que estava presente no evento. Confira. Acho que, acrescentando, acho que tem um testemunho também da importância do Olavo para influenciar pessoas que não são necessariamente ligadas à cultura, ou à arte, ou à filosofia, ou à vida intelectual, mas que querem ter uma ideia do que está acontecendo no mundo. Eu tive o primeiro contato com o Olavo em 2006, eu comecei a ouvir o True Outspeak e eu sei a influência que isso teve na minha vida. Com certeza eu escrevo hoje, se eu tenho leitores, obviamente isso não estaria acontecendo se não tivesse o True Outspeak, se não tivesse o Olavo, se não tivesse todos os livros que ele cita, porque eu fazia isso de ouvir um programa dele e depois falar assim, mas peraí, que autor foi esse? Eu ia atrás do autor, ia atrás do livro, e aquilo chamava outro. Então, tanto que às vezes quando as pessoas me perguntam assim, tem uma lista de livros, eu falo assim, cara, ouve os programas do Olavo, se você conseguir anotar todos os autores que ele cita e você lê e for atrás do que ele fala, isso já é trabalho para sua vida inteira, entendeu? Porque se sobrar tempo para outras coisas eu posso te passar, mas se você conseguir acompanhar o Olavo, você já tem um caminho para ir. Aliás, até o Felipe Taguibert tem uma vez ele escreveu, eu leio muito o Felipe, que ele é ótimo, ele tem textos ótimos, e uma vez ele escreveu assim, ele falou assim, olha, quem citar o Olavo, por favor, não plageie, tem que dizer, tem que dar a fonte. Juro que eu fiquei um dia pensando naquilo, que eu falei assim, será que eu já escrevi alguma coisa que era do Olavo? Porque assim, te juro que... É recado pra você mesmo. Não, mas sabe que eu fiquei com aquilo na cabeça, porque assim, a gente lê tanto o Olavo, e o Olavo é uma presença tão importante, uma referência tão... que assim, que na verdade, assim, uma coisa é o plágio, óbvio que é uma coisa feia, né? Mas influência, eu acho que hoje do Bom Dia tem influência do Olavo, entendeu? Não tem jeito, né? Porque é tanta coisa de tantos assuntos, de tantos tópicos, tantas referências e tudo que a gente lê, e ele é uma presença tão
tão importante, que eu espero que seja cada vez mais gente. Esse livro é uma coisa absolutamente fantástica para isso, para tornar acessível a cada vez mais gente ter o Olavo como referência, que o Olavo é como se a gente fosse um peixe nesse aquário enorme que é o Olavo do conhecimento, ali que a gente tenta pegar um pouquinho, a gente tenta entender. Então o Flávio estava falando desse sentimento de grupo que a gente combate, essa turma da esquerda. O próprio Olavo, é engraçado, porque o Flávio fala, já me vem uma metáfora do Olavo na cabeça. Quando ele falou da arte primitivista, que é uma coisa genial que ele fala, que ele tira um sarro disso do Brasil, que se inventou que a arte primitivista era uma coisa interessante, e os quadros daquela escola valiam milhões e tinha um mercado de arte enorme. Você saía daquela turminha, você sai do Brasil, os críticos de arte de outros países tiram um sarro daquilo, acham ridículo, acham assim, quem é essa turma desse brasileiro achar que essas porcarias têm valor? Mas aquela turminha se fecha e criou, e um fica vendendo quadro para outro por milhares de reais, assim, como se aquilo valesse alguma coisa. Então acho que o que a gente tem que dizer é o seguinte, que quanto mais e o que o Felipe falou, e tem que lembrar disso, é ler, dar de presente, recomendar, fazer com que o maior número de pessoas possível tenha contato com a obra do Olavo, leia, porque esse é o único caminho. Conversamos também com Flávio Morgenstern, que recentemente fez um desafio ao geneticista Eli Vieira, oferecendo R$50 mil para ele refutar o livro de Olavo de Carvalho, Filosofia e seu Inverso. Além do assunto do evento, que foi o livro do Olavo de Carvalho, conversamos com ele sobre o nível de intelectuais como Eli Vieira. Confira a entrevista. Foi muito interessante ter tido esse evento aqui, essa videoconferência, porque o Olavo, em questão de uma hora e meia que ele fica falando, ele já demonstra a que ele veio, ele mostra qual é o trabalho dele, qual que é a profundeza do seu trabalho, de tudo que ele conhece de fato. Quando ele vai lá falar assim, por exemplo, existiu um cara lá na KGB, etc., lá na Tchecoslováquia, que ele mostrou o que foi a revolução sexual. Ele vai lá, cita o nome, mostra o nome do livro do cara, mostra o que todo o desenvolvimento daquilo. Então ele é um cara que ele pesquisou muito, passou 40 anos pesquisando antes de falar abobrinha. Nós aqui estamos, por enquanto, só com a opinião dele, né? A gente ainda vai chegar lá quando eu estiver com os nossos 60, espero que a gente esteja alguns degrauzinhos abaixo, já estaria muito bom. Foi muito interessante ter tido essa conferência com a temática do livro aqui organizada pelo Felipe. E uma coisa que eu acho muito importante frisar é que o Olavo, no Brasil e no mundo, ele tem uma função muito importante, que é você limpar a linguagem. O Olavo, ele determina muito bem os termos que ele está usando, ele é um filósofo muito claro nesse aspecto, que é você falar assim, olha, eu sou filósofo porque eu encaro a realidade, eu olho para a realidade e eu não me escondo atrás de palavras de coletivos, de palavras abstratas que tem uma função grupal, que é aquela coisa assim, eu sou filósofo porque outros caras aqui na academia me consideram filósofo. Na hora que você vai ver o que a academia brasileira, o que a USP formou de filósofos, me fala que tenha tido um avanço em qualquer área. Você tem experiência disso, né? Eu tenho experiências claras, eu sou da FEFELESH, né? Não sou da filosofia, mas tô ali do lado. Esses caras são muito ruins, uma coisa muito clara, assim, que eu tô na USP por causa do diploma, não tô na USP por causa de conhecimento. Se eu quisesse conhecimento, eu tô buscando conhecimento no Olavo, entendeu? O conhecimento da USP é ridículo, São universidades lá fora, só você ver o que o Roger Kimball faz, o que o Paul Johnson faz, mostrando os intelectuais lá de fora, Thomas Sowell, mostra os intelectuais lá de fora. Se eles são ruins lá em Harvard, Stanford, o raio que o parta, não queira saber o que é a USP. Eles são muito burros mesmo, assim. É uma coisa de você não perceber uma consequência lógica na sua cara, esfregada na sua cara o tempo todo, o cara vai lá, ainda consegue se contradizer. Eu acho muito interessante esse trabalho que ele faz com a linguagem, sobretudo. Eu acho que espero que o livro da mentalidade revolucionária dele saia logo, espero que ele ainda tenha tempo de escrever um livro só sobre linguagem, que eu acho que ele deveria ser considerado mais um filósofo da linguagem, que acho que nem ele percebe direito o que ele faz, né, nessa área.
que é você não se esconder através de termos. Uma coisa que ele estava falando aqui na conferência que é muito importante, né? Coisa que eu já vi ele falando com René Girard, com muitos outros filósofos, Constantino Noika, que é você ter uma linguagem focada na sua própria experiência. A sua experiência direta revela aquilo que você está dizendo, ao invés de te esconder. E você não se esconde através de um grupo, porque você vai ter os críticos do Olavo. Você não viu um crítico falando, na página 2 do livro tem um erro, que dirá na página 600. Eles nunca vão fazer isso, eles não têm a menor capacidade. Eu fiz essa começaram pelas 600. Exato, né? Eu fiz essa brincadeira com o Eli Vieira, né? Brincadeira muito séria, ok, mas ainda foi uma tiração de serro com o Eli Vieira essa semana, justamente pra falar, olha, você fala que o Olavo é pseudo-intelectual, sendo que na hora que eu falo, me mostra um erro do Olavo, você vai lá e fala assim, mas espera aí, me obrigar a ler Olavo deveria ser crime. Porque onde já se viu ter que ler alguma coisa antes de ter uma opinião? Só que ele vai lá e fala assim, mas o Olavo não é filósofo porque os caras que eu considero filósofos, eles entre si aqui no grupinho, etc., eles se consideram filósofos. Só que eles não são nada. Porque eles só são esse grupinho, só são eu e ele Vieira falando, eu não posso ler, eu não posso ler, eu não posso ler. Ele tem a visão, mais ou menos, daquele, sabe aquele cara mais, um religioso minúsculo e fanático, que ele vive só na seita, ele não tem uma igreja, ele tem uma seita pequena, ele fala tudo que é de fora vai me corromper. Uma opinião contrária, não uma opinião, mas assim, até você ver, assim, por exemplo, você olha ali e fala assim, mas esse cara aqui da padaria, ele não acredita no que eu acredito. Então eu não posso falar com o cara da padaria, meu Deus, eu vou me corromper. É exatamente isso que eles pensam, eles olham para um livro desse aqui, 600 páginas, e vou falar, ai meu Deus, se encostar a mão vai pegar fogo. É um crime que eu tenho que ter uma opinião. Blasfêmia. É uma blasfêmia. E o pior é o seguinte, toda filosofia, se o cara quer me dizer o que é um filósofo, o filósofo precisa ter diploma. Não precisa ter diploma. Eu tenho uma frase do Milor que eu adoro, que ele fala, o inventor do alfabeto foi um analfabeto. Você precisa ter uma plena consciência disso, sabe? Você inventa uma ciência, você sabe? Até hoje eu tô inventando ciências, e não é um cientista, não é um cara que tem diploma naquela ciência, ele acabou de inventar. Pra mim parece uma consequência lógica óbvia. Só que pra esse povo, sei lá, eu tô falando grego, olha que coisa difícil que eu tô falando, né? Como eu sou gênio em ter percebido uma imbecilidade dessas. Pra essas pessoas, como eles vivem só dentro de um grupo, eles não podem olhar pra nada de fora, eles têm uma aversão à criatividade, uma aversão a qualquer coisa nova. E o que o Olavo tá fazendo sei lá, pelo menos nos últimos 20 anos, é justamente mostrar uma coisa que vai contra a corrente. Esse cara, ele é um rebanho. É o que o Ortega y Gasset fala, né? Um homem massa, o que o Nietzsche falava, é uma moral de rebanho, né? Herdenmoral. Porque ele só segue o rebanho. Ele acha que ele tá sendo acadêmico. Não, mas eu tô aqui no alto da academia, no alto da USP. Meu, pra começar, você entrar em filosofia na USP, qualquer retardado entra. Você não precisa saber nada. A nota de corte lá foi 30 de 80, sabe? 30 de 90. Uma coisa ridícula. Você precisa acertar um terço de uma prova. E aí você se fecha naquele grupinho. Você tem a linguagem daquele grupinho, tudo que é de fora você tem nojo, né? Como o Olavo falou, né? A revolução, ela não é inimiga do reacionário, ela é inimiga de tudo que não seja a própria revolução. Então ela vai destruir tudo que não seja o próprio poder dela. E esse pessoal, eles mesmo os caras que não são tão revolucionários assim, eles têm essa mentalidade de revolução. Eles ficam focados dentro do grupo e eles têm aversão a qualquer coisa nova, têm aversão a qualquer criatividade. Porque uma coisa criativa, uma criação de verdade, não vai ser o que ele está acostumado. Então eles precisam se repetir o tempo todo e falar, eu sou do grupo, esse cara é inimigo. Veja o que pergunta suprema, né? Qual que foi a crítica a esse livro? A crítica a esse livro aqui é o Olavo. Ele é de direita, todo mundo tem que ser de esquerda e todo mundo tem que pensar o mesmo. E onde já se viu você ser um indivíduo? Você precisa ser um coletivo, e o coletivo que te destrua a individualidade até em nível ontológico. Você não pode mais ter qualquer traço de pensar com a sua própria cabeça. Só que como nós somos aqui da academia, nós somos os críticos da sociedade. E aí se você pensar exatamente igual a gente falar amém, aí você vai ser um crítico. Exatamente a contradição que essas pessoas não percebem. Elas se dizem críticas da sociedade, repetindo
repetindo. Se você critica seu professor, você não pode mais fazer parte daquele grupo. É uma imbecilidade, sobretudo, monstruosa, porque quem criou a ciência, quem criou a filosofia, quem criou tudo, foram os caras que estavam criticando a sociedade. E a alta sociedade, falando assim, você é o cara mais culto de Atenas, tem um tal de Sócrates ali que tá mostrando que você é ignorante. Você é o cara que acha que entende tudo de biologia, foi lá o Mendel provou que as suas teses estavam completamente erradas. Você é o cara que acredita que Newton consegue explicar o mundo inteiro, foi lá um Einstein e mostrou que ele consegue explicar só num espaço muito restrito. Então, quer dizer, justamente a ciência e a filosofia é você criticar quem está criticando e criticar aquele grupinho e avançar para frente. Essas pessoas não querem, elas querem manter o status quo a qualquer custo, querem regredir, na verdade, querem ficar só com o grupinho deles falando assim, eu não sou inteligente, eu não leio livros, eu não tenho essa mínima capacidade do Olavo, sabe, de saber quem foi o cara que, sabe, tava fazendo uma revolução lá na Tchecoslováquia, lá no raio que parta. Por exemplo, eles nem percebem que o Olavo aqui falando nessa videoconferência, falando da coisa no século XV, da mentalidade revolucionária que foi criada no século XV, ele não cita o nome. Ian Hus. Eles não vão conseguir perceber que ele tá falando do calvinismo, sabe? Ele não vai perceber. Enquanto que o Olavo não falar o calvinismo, o cara não tem a menor capacidade, então ele não tem referência nenhuma, só que ele vai falar, mas eu sou um crítico da sociedade, eu sou um crítico do Olavo, então se eu fico aqui no meu grupinho fechado, eu consigo alguma coisa. E o Olavo fala, a filosofia é crise, né? Estado eterno. Exatamente, a crise, né, como a definição do Mário Ferreira dos Santos, né? A crise é uma separação, então você sempre vai ter essa questão de você ter uma escolha, nas duas escolhas você vai perder alguma coisa, não importa qual seja a sua escolha, qual seja a alternativa, você vai estar sempre em crise. Sim. E você sendo um filósofo de verdade, você vai ter que fazer muitas escolhas, você comete erros na sua carreira, óbvio. O Olavo, ele não nega os erros dele, só que as pessoas, elas ficam com uma caricatura, elas ficam simplesmente com essa visão de que o Olavo é um conservador hidrófobo que fala palavrão e ele é nervosinho e ele, sei lá o que, como é que são os fetos na Pepsi, ele tentou refutar Newton e sei lá mais o que. Uma coisa que eu acho muito, muito engraçada, né? Porque o pessoal vai lá e fala assim, mas o Einstein já disse isso, o cara vai querer ser melhor que Einstein. Faz o seguinte, digita na Wikipedia, teoria da relatividade do Einstein, críticos. Você vai achar uma página. Se você tentar imprimir aquilo ali, vai dar umas 100 páginas, entendeu? E aí se você tá justamente fazendo ciência, sabe? Fazendo o Dolph Lundgren, sabe? O cara, lutador de artes marciais, ele tem uma crítica a Einstein. Todo mundo, sabe? Faz uma coisa. Brian May, que é o guitarrista do Queen, também, entendeu? Só que se você vai, em vez de fazer ciência e ir pra frente, você fala assim, não, peraí, o Einstein tá certo em tudo. É um credo sectário. Exatamente, aí você vai ser contra. Ninguém percebe, por exemplo, que Einstein e Stephen Hawking, que também é um grande físico hoje, os caras não se batem. Ou você tem que seguir um ou você tem que seguir o outro. Qual que é o grande debate da ciência hoje? É você tentar juntar a teoria da relatividade com a física quântica. Uma não bate com a outra. Provavelmente as duas estão erradas, você vai ter que criar uma terceira coisa maior do que elas pra você conseguir juntar num termo. Só que não, ele fica lá naquela coisa, não, se você for contra o Einstein, se você for contra o Bohr, meu Deus do céu, você não é filósofo, você não é cientista, não sei o que. Meu, você ser cientista é justamente isso. É você ir pra frente, é você pesquisar e criticar o estado atual, porque a gente não consegue explicar o mundo inteiro. Se algum dia a gente explicar o mundo inteiro, aí fala, tudo bem, agora você simplesmente acredita e isso vai ser cientismo, mas enquanto isso não. E nunca vai ser assim, né? Então, ele quer combater, o Olavo faz isso muito bem, ele quer combater esse pensamento grupal de pessoas se lambendo, achando que estão fazendo alguma crítica. E que só define, você tá dentro do grupo ou você tá fora do grupo, você não precisa ler nada. Acho que é a parte mais importante do trabalho do Olavo, a meu ver.